Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos abordar os principais assuntos que ganharam ênfase nesta terça-feira no noticiário Cruz Maltino. E é o seguinte, tem jornalista aí vendendo um monte de sonho para torcedor do Vasco. E a gente hoje, naquela série do deboche, a gente vai fazer um vídeo aqui dedicado ao jornalista Eduardo Ferrari. E é o seguinte, pessoal, a gente vai falar muito das categorias de base do Vasco da Gama, vamos falar muito sobre o Cariocão. O Vasco aí já sabe a data que vai jogar as semifinais. Vamos falar bastante aqui sobre o jogão de amanhã. O Vasco da Gama já viajou, vai fazer reconhecimento do gramado ainda hoje. A gente vai falar muito aqui sobre a situação do empréstimo aí da 777 Partners, os 70 milhões. Teve novidades hoje com relação a pagamento de salários. E a gente vai abordar aqui a entrevista que um dos sócios da 777 Partners deu hoje, além de repercutir o vídeo que o nosso jornalista Eduardo Ferrari fez hoje, cravando um camisa 10 no Vasco da Gama, mais 3 reforços para poder serem titulares. Então a gente vai explicar aqui a diferença, de realidade e fantasia. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, primeiramente, com relação às categorias de base, boa notícia, o Vasco da Gama renovou aí o contrato do menino Marlon Santos, que atua no Sub-20, e o jogador aí ficou totalmente empolgado. Então, sorte aí ao Marlon Gomes no novo vínculo aí com o Vasco da Gama, que vai até 2024. Sobre o Cariocão, meus amigos, a Ferg hoje divulgou as datas das semifinais do campeonato estadual. E é o seguinte, a equipe que enfrentar o Flamengo vai jogar no dia 16 ou no dia 17. E a equipe que enfrentar o Fluminense vai jogar no dia 19 ou 20, tá? Apenas aguardando aí a terceira e a quarta colocação para a gente definir aí quem vai jogar contra quem. Perfeito? Lembrando, primeiro e segundo colocado tem aí vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Meus amigos, Copa do Brasil. Amanhã o Vasco da Gama tem um jogo importantíssimo aí, referente à segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco treinou na parte da manhã, viajou agora de tarde para a cidade de Petrolina e o técnico Zé Ricardo aí pediu cuidado. E esse jogo aí, meus amigos, o Vasco tem a obrigação de vencer. Se terminar empatado, vai para pênalti. E o Vasco da Gama, nesta manhã, finalizou aí toda a preparação da equipe titular para essa partida que vai ter transmissão apenas aí do Amazon Prime. E o Zé Ricardo aí relacionou 23 jogadores. Chamou muita atenção
o fato do MT e também do Galarza não terem sido relacionados. O nosso treinador vai poder contar com todos os jogadores do elenco, exceto aí o Vitinho, que está se recuperando de lesão. O Yuri Lara foi aí relacionado para esta partida. E meus amigos, com relação à partida aí contra o Flamengo, a gente vai ter 3 mudanças, tá? O Everton volta para a lateral direita, Matheus Barbosa volta ali para o meio campo para jogar de volante e o Raniel no lugar do Getúlio. Portanto, a escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Everton, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Matheus Barbosa, Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Peck e Raniel. Qualquer coisa fora disso será surpresa. Meus amigos, com relação ao empréstimo aí da 777 Partners, né? O Vasco da Gama hoje quitou os pagamentos de janeiro e fevereiro, perfeito? Os PJs que estão aí com 5 meses de salários atrasados deverão receber aí no mais tardar até amanhã. Então o Vasco aí colocou toda a situação em dia e pagou a situação aí do regime centralizado de execução, a parcela de janeiro que estava atrasado. E é o seguinte, muitas pessoas me perguntando, gente, esses 70 milhões, por enquanto, não é investimento, gente. É empréstimo, viu? O jornalista Eduardo Ferrari. Isso não tem nada a ver com investimento. A SAF ainda não passou, não. Vamos se atualizar aí. E é o seguinte, se a SAF não passar, o Vasco da Gama aí vai ter que arcar até setembro, até o dia 16 de setembro, com juros aí de 15%, é o prazo para o Vasco poder pagar esse empréstimo aí. A SAF passando, a gente vai ter aí o adiantamento aí dos 700 milhões aí. Então, 10% já sendo dado aí para o Vasco da Gama, para o Vasco ajeitar aí as pendências financeiras. Bem, meus amigos, com relação aí ao diretor, né, da 777 Partners, né, o Juan Arciniegas, né, hoje ele falou que o Vasco da Gama tem um valor imensurável, né, e deixou muito claro qual é a intenção da 777 Partners: comprar barato para depois revender. Essa é a intenção deles. Vamos abrir aspas aqui para o nosso Juan Arciniegas para ver o que ele falou. O Vasco se encaixa no nosso portfólio, porque é um mercado enorme e é um clube que achamos que pode aumentar significativamente ao longo do tempo. Fecha aspas aí para ele. Então, deixando a intenção muito clara, eles vão pegar, né, vão comprar se a SAF passar por um preço baixo para depois lá na frente poder revender. E hoje o nosso bravo jornalista aí, o Eduardo Ferrari, ele gravou um vídeo e cravou que o Vasco da Gama fechou com camisa 10. Segundo ele, foi um negócio da China, né? O Jorge Salgado já contratou, segundo o jornalista, 4 reforços para ser titulares. 4 reforços. Entre eles, Pete Martins, destaque da Libertadores quando o River Plate foi campeão em cima do Boca Júnior, né? É jogador do Vasco da Gama, segundo o nosso prezado jornalista, né? Só que ele tem contrato lá com a equipe árabe, se eu não me engano, o Al Nassr, até 2024. Como que o Vasco vai fazer para poder pagar essa situação? Ninguém sabe. O que a gente sabe aí, meus amigos, é que o Eric Melo não vem jogar no Vasco da Gama. Então existe aí uma diferença muito grande entre a fantasia e a realidade aí.
O Vasco pegou os 70 milhões e agora, meus amigos, pouca grana vai sobrar aí para poder fazer as contratações. Bem, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado pela atenção e deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí do novo reforço, segundo o nosso amigo Eduardo Ferrari, Pete Martinez no Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!